A paz do Senhor a todos, Pastor Sérgio Gomes, com mais um vídeo, né? Eu queria que você compartilhasse, aí vou postar no YouTube, Facebook, Instagram, enfim, nas nossas redes sociais, né? Me ajude a compartilhar esse vídeo, né? Hoje nós vamos falar em Salmos 23, versículo 4. Só o versos 4, né? Entendendo que Salmo não é capítulo, é números, né? E o verso lá não é versículo, é versos, né? Que se diz. O Salmos 23, como vários salmos, vem o nome de Davi, né? Glória a Deus ali. E que ele diz desse Salmos 23, 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Hoje eu quero trazer esse vídeo aqui a respeito da vara e a respeito do cajado, né? Todo bom pastor e algumas armas que os pastores eles usavam para espantar predadores, né? Glória a Deus. Mas a figura de Davi é importante, então eu quero dar uma introdução aqui para você, né? O Saul, ele foi um mau rei. Saul foi colocado no trono a pedido do povo. Glória a Deus, né? E aí, enfim, Samuel de primeira achou ruim, não queria, mas aí o Senhor falou: deixa, se eles querem um rei, darei um rei para eles, né? E ungiram Samuel ungiu Saul, e quando o Senhor falou para Saul, numa determinada época lá, né, do reinado dele, que era para ele ir lá nos Amalequitas e destruíssem, né? Mas Deus não queria nada, que ali era uma cidade anátema, né? Amaldiçoada. Deus não queria nada ali. Só que Saul, ele trouxe algumas coisas de lá, quer dizer, desobedeceu, né? E o Senhor falou para o profeta, né? Que o profeta naquele tempo, a fala do profeta, a palavra de um profeta tinha muita valia, né? Porque entendendo só aqui rapidamente, existia na época, né, profetas e existia sacerdote, né? Entender os ofícios um pouco desse povo, né? Glória a Deus. O profeta, ele traz Deus ao povo, né? O sacerdote apresenta o povo a Deus. É tudo ao contrário, né? Então, certo é que o Senhor falou para Samuel: vai lá, que Saul fez bobagem, e Saul trouxe vaca, alguns animais, as melhores coisas ele trouxe, as piores ele queimou, mas a verdade é que o Senhor não queria nada de amalequita para sacrifício. Quando Samuel vai lá, o Samuel, ele percebe que tem mugido de vaca, e de gados, né? Ele falou assim: poxa, por que agiu neciamente? Porque hoje o Senhor teria confirmado o teu reinado, né? Aí o Samuel saiu. Quando Samuel saiu, o Saul puxa ele pela orla das vestes e rasga, né? O profeta estava assim virado, ele só virou com o dedo na cara do rei e falou assim para ele, profeticamente, né? Assim como rasgaste a orla das minhas vestes, tal o Senhor hoje rasgando o teu reino e dando um segundo o seu coração, que é justamente Davi, né? E aí a história a gente conhece, a gente sabe, e Davi, o Senhor mandou Samuel na casa de Jessé, lá para ungir Davi, rei de Israel, né? Glória a Deus. Mas lá aconteceu um fato muito interessante, né? O Senhor disse para o profeta assim, ó, ou se você quer chamar de sacerdote também, cabe muito bem para ele, né? Falou, só que lá você não coma pão, nem beba água, né? Não sente na mesa, não coma pão e nem beba água antes de ungir aquele a quem eu tenho te mandado. E aí o que o Jessé fez? O Jessé passou todos os filhos na frente do profeta e o Senhor aqui no ouvido do profeta dizendo assim:
não é esse, né? Não é esse, também esse não é. E foi passando e passando, né? A ponto de Jessé, de Samuel, ter que fazer aquela pergunta, né? Acabaram-se os mancebos? Aí ele vai falar que tem o menor, tá? Glória a Deus. Vamos aqui parar um pouquinho aqui pra gente falar de algo aqui, né? Glória a Deus. Tem algumas pessoas que falam que Jessé passou os melhores, né? Na frente ali adiantou, né? Mas não foi nada disso, né? Por causa da primogenitura, né? Ele tinha que passar primeiro os primogênitos. Se não fosse o primeiro, seria o outro. Ele tinha que seguir uma ordem, né? Até chegar em Davi. Davi era a rapa da panela. Davi era o último da fila, né? Mas quando Deus escolhe, querido, querida, louvado seja Deus, né? Não tem pai, não tem irmão, não tem parentela, não tem nada. Deus escolheu, está escolhido, né? Segundo ponto que eu quero abordar aqui. A questão lá que não senta na mesa, não coma pão e nem beba água. A gente ficava questionando como não senta na mesa, né? Aí quando você vai estudar a respeito da mesa, lá da antiguidade, você percebe que as mesas não tinham perna. As mesas eram um carpete que colocava no chão, colocava os alimentos ali e as pessoas sentavam em volta para participar da alimentação. Por isso Deus está dizendo, não senta mesmo, literalmente, não senta na mesa, não coma pão e nem beba água, né? Glória a Deus. Aí quando mandou buscar o menor, que era Davi. E Davi estava onde, né? Aonde será que Davi estava? Davi estava lá, né? Atrás das ovelhas malhadas, pastoreando, né? Fazendo o pastoreio. E é bom frisar aqui que pastorear ovelha na época de Jessé, de Davi, era o trabalho mais menosprezado que existia. O trabalho de pastoreio nessa época era restrito somente a mulheres, né? E você sabe como o Oriente Médio menospreza a mulher, né? Davi fazia parte. Algumas pessoas dizem, né? Glória a Deus, que quando chamaram Davi, que é a primeira vez que Davi entra na casa do seu pai, é a hora que vai ungir ele rei, né? Algumas linhas, algumas pessoas dizem, né? Isso dá meio assim que uma introdução por causa do Salmo 51 ou 52, não me recordo direito, né? Porque diz Davi dizendo que na prostituição, no pecado, né? Eu fui gerado na minha mãe. Algumas pessoas dizem, né? Mas isso não acreditam, porque tem coisa que a Bíblia mostra. Tem coisa que só aponta, né? No caso, não estou dizendo que está escrito isso na Bíblia, mas dá-nos muito bem a nos entender, aquele que estuda, aquele que cava, aquele que pesquisa, aquele que busca, né? Acreditam, como muitos, que Davi é fruto de uma relação de Jessé fora do casamento, né? O pessoal fala isso aí. E diz que a primeira vez que Davi entra na casa do pai foi quando o profeta estava lá, não é? Por isso que você vê os irmãos de Davi vai levar queijo, né? Queijo e vinho para os irmãos que estão guerreando lá com o exército de Saul. Ele é menosprezado. Davi, ele é assim, sabe? Os irmãos não querem ir perto, porque Davi agora, a partir desse episódio aí, ele vai ter voz, ele vai ter lugar de fala, né? O Davi, que ainda não é reconhecido como rei, né? Glória a Deus. Tanto é que você vê que um espírito maligno, quando o Davi foi ungido, o espírito que habitava em Saul saiu, o Espírito Santo que habitava em Saul, deixa claro, saiu e se apoderou de Davi. E um espírito maligno atormentava o Saul. E mandaram chamar o Davi, como Davi, ele era um arpista, né? E
e com certeza compositor, né? Muitos salmos, porque salmos, o irmão, a irmã sabe, é cântico, né? Glória a Deus. Foi composto por Davi, né? O rei Davi. Louvado seja Deus, né? Aí Davi tocava a sua harpa e cantava, e aquele espírito maligno saía do rei. Louvado seja o nome de Jesus, né? Até aqui eu quis trazer um pouquinho da história de Davi, né? Glória a Jesus. Para quem não está a par, fique a par da história. Aí eu quero falar sobre o versículo que é o foco da mensagem aqui. Glória a Jesus. É sobre, porque Davi, ele é um pastor, né? Ele pastoreava. E ele contava isso, né? Quando o urso vinha, pegava uma ovelha, quando o urso, o leão, ele vai pegar uma das suas armas e vai atacar a fera e resgatar a ovelha, né? Porque esse é o papel do pastor, não é? É resgatar a ovelha desgarrada, a perdida. E nós vamos entrar um pouquinho nisso aqui, para falar propriamente dito, né? Glória a Jesus. Sobre uma das ferramentas do pastor, né? Uma mais conhecida, que está mais em evidência, é o cajado e a vara, porque no versos 4 fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Glória a Deus. Aí cajado, meu irmão, quando vem na palavra, quer dizer uma palavra exortativa, que muitas pessoas reclamam, né? Não é para ferir, não é para ferir. Quando exorta, na realidade, é para consolo, né? É para libertação. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, aí está. Nós vamos falar agora, primeiramente, do cajado, né? É uma arma fundamental para o pastor de ovelhas, tanto o cajado quanto a vara. Nós vamos falar das duas. Glória a Jesus. O cajado, você sabe, ele parece um Y, né? Ele tem a ponta, mas também ele tem aquela parte que parece um guarda-chuva. Então, vamos falar. Porque quando uma ovelha, ela desgarra, pelo menos, para você entender, né? E ela cai em algum abismo, para você entender, vale da sombra da morte é um abismo, é uma passagem estreita, aonde tanto predadores quanto assaltantes que estava querendo assim fazer uma emboscada para assaltar alguém, né? Eles se escondiam ali e tudo acontecia ali, né? Aí Davi fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha, não é que ele está andando, ele está dizendo, ainda que eu andasse. Então, a questão do cajado, quando uma ovelha ela cai em algum lugar de difícil acesso, que o pastor não consegue descer lá para tirar, ele pega o quê? Ele pega o cajado, com aquele ganchinho que tem no cajado, ele põe no pescocinho da ovelha e resgata a ovelha e salva ela, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, aí seria o quê? Uma salvação, né? Um salvamento. Poderíamos trazer muito bem qual que é a função do pastor, né? Quando falamos da ovelha animal, né? Que o homem, que a mulher está se perdendo, né? Cai em abismo. Essa ferramenta do pastor para resgate, não é? Quando fala o cajado, quando o pastor chega lá, a pessoa às vezes está mentindo, está roubando, está usando coisas erradas, e o pastor chega com uma palavra mais dura, aquilo ali é um resgate, aquilo ali é uma salvação, tá certo? E tem a ponta do cajado, né? Glória a Jesus. Ali muita gente não sabe, não compreende, né? Mas ali tem uma espécie de uma lança que é escondida ali, né? E na hora que o pastor quer usar o cajado, ele aciona aquilo ali. Aquilo ali é para afugentar quando vem muitos lobos, né? Glória a Jesus. E Jesus fala muito bem a respeito disso, né? Que o bom pastor, né? Ele cuida da ovelha, ele zela da ovelha, né? Não é que nem o mercenário, né? Não é que nem um lobo, né? Não é que nem um salteador. O pastor está ali para cuidar, para zelar, não é? E diz que a ovelha, ela conhece a voz
do seu bom pastor e que de maneira nenhuma ela vai seguir o estranho, né? Que não é pastor. Então, assim, diz que o pastor, o negócio do pastor é pela porta. Agora o estranho, ele pula a cerca, né? Ele quer arrebatar, né? Pastor que ama, ele cuida. Pastor que ama, ele zela. Jesus falou assim que ele ama as suas ovelhas e das suas ovelhas ele é amado. Então, glória a Jesus, tem esse diferencial, né? Então o cajado, para a gente resumir aqui, para a gente não deixar o vídeo muito longo, é isso, né? Glória a Deus, né? Aí tem a vara. Todo bom pastor, ele tem uma vara, né? Jesus, Deus, nosso Pai, né? Nosso amado e querido Senhor, né? O nosso Deus, Jeová, glória a Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, não é? Glória a Deus, louvado seja Deus, o nosso Pai maior, em nome de Jesus, né? Ele tem zelo da gente, ele cuida da gente, né? Ele disse lá em Jeremias, para Jeremias, falou: Jeremias, o que vês? Jeremias falou assim: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele falou assim: viste bem, Jeremias, porque eu velo e zelo pela minha palavra para cumprir, em nome de Jesus, né? Então, certo é que a vara, nós vamos falar da vara, né? Agora, falando do cajado, vamos falar da vara. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, né? Começamos um pouquinho a história do Davi, tem a história agora também do Moisés, né? O Moisés, aquele lá que foi colocado nas águas, foi retirado, e Deus tinha um chamado na vida dele. Glória a Deus. Aleluias. E você, vaso? Você tem um chamado de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Já empunhou a sua vara aí de pastor, né? Glória a Deus. Ou pastora, em nome de Jesus. Ou que você não é nenhum dos dois, você não tem esse chamado, mas às vezes você é um evangelista, você é um diácono, uma diaconisa, já tá com a sua vara na mão, com o teu cajado aí, glória a Deus. Cajado, o Senhor, a gente sabemos que Moisés, quando ele está na casa de Jetro, e Jetro põe ele para apacentar ovelhas, voltamos na ovelha, né? Glória a Deus. E ele foi ensinado a isso, ele dá uma fugidinha, e uma ovelha, ela dá uma escapadinha, e Moisés vai atrás, né? E aí agora ele tem uma grande visão, ele tem a visão de uma sarça ardente pegando fogo, glória a Deus, e Deus vai falar com ele do meio da sarça ardente. E Deus manda ele tirar a sandália, porque o lugar que ele pisa é santo, né? Glória a Deus. Algum estudioso, né? Agora já vi em algum lugar que falou assim, que o porquê que ele tira a sandália é porque, como ele foi criado no Egito, e todas as roupas do Egito, sandálias, tinha o logotipo, tinha a marca do Egito, né? Glória a Deus. E quem estava falando com ele é Deus, nosso Pai, e o lugar havia sido santificado, era santo. O próprio Deus fala isso, né? Glória a Deus. E Deus falando com ele lá no meio do fogo, Deus fala, né? Porque Deus fala, é no fogo mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. E o mistério não é que a sarça estava pegando fogo. Ali, na região dessa sarça, muitas sarças pegavam fogo. Por conta do clima, por conta do calor, né? Glória a Jesus. Acabava pegando fogo mesmo. Mas se queimava, né? A sarça de Moisés era diferente, né? Que a sarça de Moisés, ela pegava fogo, mas não se consumia. Glória a Deus. E o Senhor começa a falar para Moisés, né, a respeito do chamado, a respeito que ele ia lá para o Egito, glória a Deus, aleluias, e ele fala, quem sou eu, Deus, para chegar em Faraó, não é? E outra coisa, eu vou chegar lá, eu vou falar quem me mandou lá, né? Aí o Senhor falou assim, fala para ele, né, que o eu sou
mandou você lá. Mas por que Moisés faz isso? Porque a terra era infestada de deuses do Egito. Tinha Deus para tudo que você imaginasse na vida. Tinha Deus para agricultura, tinha Deus para pecuária, para tudo que tinha Deus, né? Tinha Deus para colheita, para tudo, né? E o Senhor fala das pragas, que são 10 pragas, né? Aí a gente fica se questionando, né? Por que 10? Por que não 9? Por que não 11? Por que justamente 10? É porque na situação, né? As 10 pragas, glória a Jesus, cada praga que Deus mandava era um Deus que ele derrubava, né? Mas pra gente não estender muito, o Senhor falou assim: que é isso na tua mão, Moisés? Moisés falou assim: é uma vara, Senhor. Aí ele falou assim: põe ela no chão. Quando Moisés colocou a vara no chão, a vara virou uma cobra, uma serpente. Aí o Senhor falou: pega a serpente. Moisés foi pegar pela cabeça. O Senhor diz: na cabeça não, Moisés, é na cauda. Porque aquela serpente representa, símbolo, irmão, simbolicamente, representa Satanás. E quem vai pegar, quem pisou na cabeça de Satanás, ou vai pisar na cabeça de Satanás, né? Pisou, né? Glória a Deus, depois da ressurreição, glória a Jesus. Não é Moisés, não é João, não é Pedro, não é Tiago. Quem pisa na cabeça da serpente é o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluias, né? Aí o Moisés, aquela vara, né? Foi o primeiro feito que nós vimos, né? Porque ele põe a vara no chão, ela vira uma serpente. Ele pega pela cauda, ela vira vara, né? O Senhor fez sinais, né? Porque Deus é Deus de sinal, irmão. Em nome de Jesus, peça sinal para Deus e Deus te dará o sinal. Em nome de Jesus, glória a Deus, né? O outro feito dessa vara que nós vimos, né? Quando Moisés chega lá a Faraó, né? E Moisés quis até falar assim: não, Senhor, mandarão, né? Ele sabe falar melhor, porque teologicamente acredita-se que Moisés, ele tinha algum defeito de comunicação, ou provavelmente, ele seria gago, ou teria alguma dificuldade de fala. Já viu alguém que vai falar Senhor, ele não consegue, Senhor, ele não consegue, tem a língua presa, porque Moisés diz para Deus assim: mandarão, Senhor, porque Arão, ele sabe falar bem, ele é eloquente. Aí Moisés está dizendo que ele não é eloquente, mas Arão é eloquente. E nós vemos muito bem isso, porque no chamado sacerdotal, né, como sumo sacerdote, foi o Arão que foi escolhido, né? Ele era o cara, porque o Arão provavelmente tinha facilidade em comunicar-se, né? Em ministrar, em ensinar, né? Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Aí o Senhor falou assim: olha, o Arão até vai com você. Vai traduzir aí, mas quem vai falar que a obra é para você, Moisés, né? Então tá, para nós adiantar aqui a ministração, quando o Senhor resgata eles, que leva, né? Que tá assim, ó, eles estão indo, né? Tem a coluna de fogo, tem a nuvem que os guia, né? Quando eles chegam, aí vem os cavaleiros de Faraó atrás. São 600 cavaleiros, irmão, 600, em nome de Jesus. Quando chega na beira do Mar Vermelho, glória a Deus, Moisés vai clamar a Deus, vai invocar o Senhor. O Senhor falou assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Bote a tua vara aí e o mar vai se abrir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Conforme se abriu e o povo passou, né? Glória a Deus. Aí vamos parar aqui um pouco, vamos falar alguma coisinha, né? O que a gente descobre. Porque ler por ler, todos leem, né? Glória a Jesus. Mas estudar, meditar, ver o que o texto fala, curiosidade, nós precisamos, né? Então, por que Faraó não alcançava o povo hebreu, né? Que o povo era multidão, tinha mulheres e crianças, andava vagarosamente, mas a Bíblia vai dizer que Deus
É engraçado isso, eu dou risada porque é muito hilário. Tinha um anjo, Deus mandou um anjo mecânico. O anjo ia nas carruagens de Faraó e eles arrancavam a roda. E aí o texto vai dizer assim, que eles andavam atrás do hebreu, mas Deus fazia eles caminhar dificultosamente, caso que não alcançava, né? Aí a segunda vez que a vara é em ação, é essa vez aí que bate no mar e o mar se abre, né? E caminha, eles passam, e Miriam, a irmã de Moisés, ela tem 80 anos aí. Ela pega o tamborinho, pega as mulheres e sai cantando Só o Senhor é Deus, né? Olha que coisa linda e maravilhosa, né? E aí nós vemos esta vara também, né? Nós vemos esta vara quando faltou água, que Moisés bate a vara de Arão na rocha e sai água da rocha. Nós vemos também esta vara quando o pastor está no deserto levando as ovelhas para alimento, para atrás de água, né? Glória a Jesus. Que ele tem que fazer alguma necessidade, tem que ir a algum lugar, né? E ele coloca a vara em pé, assim na areia, assim, perto das ovelhas. Não sai uma ovelha do pé da vara. Sabe por quê? Porque na vara tem o cheiro do pastor, né? Porque pastor, não sei se você sabe disso, se não sabe, vai saber agora. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? Pastor que não cheira ovelha não é pastor não, meu irmão. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. É missionário. Glória a Jesus, né? E essas situações aí, então, nós falamos aqui, tem também, para dar mais um presente, né? Um presente para o final desse vídeo. Tem também, ele usava também o estilingue, né? O estilingue era uma arma do pastor, também, para afugentar feras, afugentar predadores, né? E tinha também uma quarta arma aí, que é a arma ou ferramenta, como você queira chamar, né? Que é, no caso, a funda, né? Você pode ver que a funda era tão precisa, né? Tão maravilhosamente uma arma útil, né? Que na destruição de Golias, a arma que Davi usou para derrubar, né? Quer dizer, não matou, né? Para derrubar, foi a funda. Depois ele arranca a espada e corta a cabeça do gigante, tá certo? Eu queria vir até aqui com você, espero que esse ensinamento, né? Ele vai servir para você, em nome de Jesus. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, faça aí, estarei respondendo, tá certo? Eu sou o pastor Célio Gomes, louvado seja Deus. Esse canal é o canal Pastor Célio Gomes, Palavra Diária. Fica com essa mensagem em nome de Jesus.